E aí galera, aqui quem fala é o Edu e hoje eu vou estar resolvendo com vocês uma questão da IMO 1992 de Matemática, do que é a questão 2. A IMO é a Olimpíada Internacional de Matemática e ela é a Olimpíada de Matemática mais difícil a nível de ensino médio. Então vamos lá. Encontre todas as funções de real em real, tais que f de x ao quadrado mais f de y é igual a y mais f de x ao quadrado. Ok, então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser, como isso daqui, isso daqui é válido para todo x e y pertencente aos reais. Então como isso aqui é válido para todo x e y pertencente aos reais, eu posso substituir x por menos x. Então vai ficar f de menos x ao quadrado, x ao quadrado. Menos x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Mais f de y igual a y mais f de menos x ao quadrado. E agora eu vou subtrair essas duas equações. Menos que esses aqui cortam, fica f de x ao quadrado menos f de menos x ao quadrado é igual a zero. Então, f de x ao quadrado é igual a f de menos x ao quadrado. Quer dizer que f de x é mais ou menos f de menos x. Então, já vai começar as provas por absurdo. Suponha por absurdo que f de x é igual a f de menos x. Que aí seria o caso do mais. A gente vai fazer o seguinte, vamos substituir nessa primeira equação aqui y por menos y. A gente tem que f de x quadrado mais f de menos y, só que f de menos y é a mesma coisa que f de y, então eu só vou deixar f de y é igual a menos y mais f de x ao quadrado. E a primeira equação que ele deu pra gente é f de x ao quadrado mais f de y é igual a y mais f de x ao quadrado. Subtraindo essas duas equações, a gente tem que menos 2y é igual a zero e que y é igual a zero para todo y real. Absurdo! Portanto, f de x é igual a menos f de menos x. Quer dizer que a função é ímpar. Vamos deixar só esse... Essa resolução é grande, então vou ter que anotar um monte de coisa. Já vou apagar isso aqui. Beleza. f de x é menos f de menos x. f de x é igual a menos f de menos x. Tá, a próxima coisa que a gente quer tentar provar é que f da f de x é igual a x. Isso a gente vai fazer o seguinte. Vamos isolar... Vamos passar esse y para o outro lado. Fica menos y. E eu vou passar esse daqui para o outro lado também. Igual a f de x ao quadrado menos f... não, antes eu tenho que provar mais uma coisa antes de fazer isso. Agora sim vamos substituir y por menos y fazendo de um jeito certo. F de x ao quadrado mais f de menos y, que é menos f de y, é igual a menos y mais f de x ao quadrado. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Nessa primeira equação eu vou isolar o y. Quer dizer, isolar o menos y, né?
fica menos y igual a f de x ao quadrado menos f de x quadrado mais f de y. Começando a ficar grande. E eu vou aplicar a f dos dois lados. Vai ficar f de menos y é igual a f da f de x ao quadrado menos a f de x quadrado mais f de y. Fechar o número de parênteses certos. Pela equação que ele deu pra gente, a f de um número ao quadrado mais um menos... Quer dizer, por essa equação aqui que a gente descobriu, a f de um quadrado, que no caso é esse daqui, menos uma f, a gente consegue substituir. Eu já vou colocar aqui f de menos y como menos f de y. Isso é igual a f de um quadrado fica a f desse quadrado, a f desse número ao quadrado, no caso fica f da f de x, tudo isso ao quadrado, menos o número que está dentro da f aqui, menos x quadrado, menos f de y. F de y morre, fica x quadrado, f da f de x, tudo isso ao quadrado, é igual a x quadrado. Quer dizer que f da f de x é igual a mais ou menos x. Eu vou anotar isso aqui. F da f de x é igual a mais ou menos x. Beleza. Agora a gente quer provar que ela é x. Como que eu vou fazer isso? Tá. Vamos fazer o seguinte. Suponha por absurdo que f da f de x é igual a menos x. Agora eu vou substituir nessa daqui y por f de y. Lembrando que qualquer valor real, então pode ser. Então, opa. F de x quadrado mais f de y, que agora é f de y, é igual a f de y mais f de x ao quadrado. E eu vou aplicar f dos dois lados. Tá, aqui a gente tem a f da f de alguma coisa. Nesse todo aqui. Vai ficar menos essa coisa. A gente supôs por absurdo ali. Então isso é menos x quadrado. E que tem menos f da f de y menos y. Menos y mais y. Isso é igual a f de um quadrado mais uma f. Isso daqui, né? Então, f de x ao quadrado é como se fosse o x ao quadrado. E f de y, f de y. Então, fica f... Opa! F da f de x, tudo isso ao quadrado, mais y. Corta esse. Corta esse. Então, menos x quadrado é igual a f da f de x. É mais ou menos, é menos x, elevado ao quadrado fica x. X ao quadrado, no caso. Então, a gente concluiu assumindo aquilo, menos x quadrado igual a x quadrado. Quer dizer que, então, que menos 2x quadrado é igual a zero. Então, x igual a zero para todo valor real de x. Absurdo. Está usando bastante demonstração pelo absurdo aqui. Então,
Absurdo com o quê? O que levou a essa contradição? Essa afirmação aqui. Antes estava tudo certo, a gente não usou nenhum erro. Então, tem que assumir o oposto. No caso só tem dois casos. É mais ou é menos. Então tem que ser mais. Então f da f de x é igual a x. Beleza, beleza. Agora, fazer alguma coisa. Vou provar aqui. Vamos colocar x igual a y igual a zero. Nessa primeira equação aqui que ele deu pra gente. A gente tem que f de f, o x morre, né? Porque é x quadrado e x é zero. F da f de zero é igual a zero mais f de zero ao quadrado. F da f de zero é zero. Então, f de zero ao quadrado é igual a zero. Isso quer dizer que f de zero é zero. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar y igual a zero. E o x continua sendo qualquer valor real. Então, f de x quadrado mais f de zero, só que f de zero é zero, então não vou nem escrever. Isso é igual a y igual a zero, f de x, f de x ao quadrado. Então, vou anotar isso aqui. F de x quadrado é igual a f de x ao quadrado. A gente pode tirar o quadrado ou colocar para dentro da f. Agora acho que a gente já pode... a gente tem que achar a equação de Cauchy. Vamos lá. Nessa primeira equação aqui, vamos fazer uma substituição. Vamos dizer que K é igual a x quadrado. Isso quer dizer que K é maior que zero, porque x é real. E y vai ser f de t. Por essa relação aqui a gente sabe que t vai ser f de y também. Então vamos lá. Substituindo a galera toda aqui, a gente pode colocar esse quadrado para dentro, a gente acabou de provar isso. Então vai ficar f de... Vou pegar outro canetão logo. Sem condições. Tem que f de x quadrado é k mais f de y é t é igual a y é f de t mais f de x quadrado é f de k. Essa daqui é chamada equação aditiva de Cauchy. Ah, importante. Isso é válido para todo x ou para x, para todo t real e k real maior ou igual a zero. Então, beleza. Essa daqui a gente vai dizer só que é a equação aditiva de Cauchy. Então a gente pode concluir que... Não, vamos fazer a prova, vai. É legal. Vai ter que usar alguns teoremas mais avançados. Bora lá. Primeira
coisa que eu vou... O que a gente faz aqui? Vamos dizer que K e T são inteiros. Só por agora. A gente vai ir estendendo essa definição. Quer dizer, vamos dizer que... Não, vamos fazer algo completamente diferente. Deixa quieto. F de... Vamos dizer que para algum número N, F de NT é igual a NF de T. A gente vai fazer uma prova por indução. Ó, a gente sabe que para N igual a 1, isso é óbvio. Lógico, fica F de T igual a F de T. Válido. Então, agora a gente vai assumir que isso vale para algum N igual a P, com P inteiro. Para N igual a P, F de PT é igual a P, F de T. E agora a gente vai tentar provar que isso vale para P mais 1 e para P menos 1. Vamos para P mais 1. F de P mais 1. Aqui eu não estou usando nenhuma relação ainda. Só escrevendo. F de P mais 1T. O que isso vai ser igual? A gente pode só fazer de propriedade distributiva. Fica F de PT mais T. E pela equação que a gente achou, isso vai ser igual a F de PT mais F de T. Que a gente assumiu por hipótese de indução que F de PT é igual a PF de T. Então eu tenho que PF de T